Dani Monteiro é jovem, negra, feminista, socialista, cria do Morro do São Carlos, deputada estadual e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alerj. Aos 27 anos, Dani Monteiro foi a mulher mais jovem a ocupar uma vaga de deputada. Antes, atuou como assessora parlamentar da vereadora carioca Marielle Franco. É pré-candidata à reeleição pelo PSOL. Direitos humanos é exatamente o termo que pactua a paz entre as nações no período pós-guerra. Então, ele é aquilo que é visto como a garantia mínima da sobrevivência e da dignidade humana para todas as nações que estiverem conveniadas nos diversos acordos que hoje são sistematizados pela ONU. Então, na verdade, direitos humanos é um debate de Estado, ele não é um debate de esquerda ou direita. E aqui no nosso país, infelizmente, um dos mais violadores dos direitos humanos mais fundamentais, inclusive violadores das identidades, né? Se a gente pensar uma maioria brasileira negra, feminina, indígena, são aí as identidades, né? As ditas, né? Identidades mais violadas. Porque é isso, a condição de humanidade, a condição do exercício da cidadania, num país como o nosso, ele é extremamente precarizado. Um exemplo nítido é o saldo pós-pandemia. É um Brasil que volta para o mapa da fome, um Brasil de 20 milhões de brasileiros em situação de fome ou insegurança alimentar, mas é um Brasil que desenvolveu 20 novos bilionários na pandemia. Então, esse é o país de desigualdades abissais, o país da escravização e colonização por mais de 3 séculos, que não produziu políticas de reparação aos que aqui estão. Então, falar de direitos humanos num país como o Brasil é extremamente desafiador e não chega a ser impreciso considerar um debate no campo da esquerda, porque, de fato, a direita no nosso país ela é extremamente conservadora e neoliberal. Então, ela tem a economia mais desigual possível e uma moral conservadora cristã que se sente, em nome de Deus, livre para violar os direitos dos outros. Então, primeiro, acho que pensar que os dados eles são crescidos exatamente pelo caráter de isolamento social da pandemia. Uma forma de controle, minimamente combate à pandemia que foi amplamente difundida e solicitada entre a sociedade civil no geral, né? Então, essa ideia do permanecer em casa em condições muitas vezes degradantes de moradias, ele aumenta, né, os conflitos domésticos. Então, houve também um salto na violação dos direitos dos idosos, das crianças, mas acho que fica mais nítido, né, o quanto que a mulher, muitas vezes, nessa construção de gênero, é colocada no papel do alicerce doméstico, então, quase que por consequência, é também, muitas vezes, o polo de maior violação. Então, houve esse aumento pela necessidade do convívio das famílias. E aí fica nítido o quanto que o machismo, né, a violação dos direitos das mulheres a partir dessa perspectiva de gênero, ela é um processo de uma construção social que dá a ideia também de menos humanidade para as mulheres. As mulheres, muitas vezes, são colocadas na condição de posse e não na condição de humano sujeito de direitos. Então, esse contexto assevera, né, as violações. Houve um salto nas medidas protetivas emitidas pelo TJ durante esse período da pandemia, e eu acho que é importante o fortalecimento da rede, não só a rede de denúncia, que seria especialmente as DEANs, né, a principal canal de acolhimento de denúncias, mas a estrutura, né, a rede de assistência social. Então, a condição dos abrigamentos da mulher vítima de violência no Estado é temerário, assim, há apenas um abrigo em funcionamento em condições não humanas, né, por assim dizer. A rede de garantia de assistência social, quanto que os nossos CRAs, os nossos centros de assistência social vêm sofrendo um desmonte, um fechamento, uma redução da sua capacidade de funcionamento. Então, todos esses outros equipamentos de saúde, assistência social, de garantia de programas de assistência de renda, a ineficácia, né, ou a inexistência dessas estruturas, elas não só favorecem a violência contra a mulher, quanto tendem a acentuar, né, já que o ciclo de violência ele permanece pela falta, inclusive, de perspectivas para as mulheres que muitas vezes têm dependência econômica com seus parceiros. A pouca nitidez, além do preconceito e do ódio, né, eminente em uma sociedade conservadora que não reconhece
as identidades e sexualidades LGBTQIA+, é um grande desafio porque há também muitas vezes o despreparo do próprio funcionário, do funcionário que digo, do servidor público, né? Quando pensamos, por exemplo, no nome social, um direito não necessariamente garantido, né, mas regulamentado, garantido pelo menos em lei, para pessoas trans, e muitas vezes esse nome, até pela burocracia da troca e às vezes os custos, né, o quanto que muitas vezes esse nome social não é respeitado. E quando falamos da garantia dos direitos para essa população por todo o Estado, é ainda mais desafiador. A gente atende, por exemplo, um grupo de mulheres e homens trans de Itaperuna, e esse grupo tem um enorme desafio para ter a garantia, por exemplo, de um outro direito que é garantido, pelo menos em lei, do seu tratamento hormonal, bem como também a própria cirurgia de transgenitalização. Então, quando pensa, né, que as estruturas de saúde do Estado para o interior, elas são ainda mais precarizadas, são as primeiras equipes de saúde da família fechadas, são os lugares que contam com menos atendimentos de especialidades, isso se agrava, né, quando você pensa em sujeitos que já têm os direitos menos garantidos, né? Então, é um desafio enorme, porque o tratamento hormonal envolve viagens, envolve deslocamentos e custos que o poder público não arca. Por exemplo, uma passagem lá de Itaperuna para cá, para a cidade do Rio, para a capital, é em torno de R$ 120. A ideia do ódio dentro da população, a escassez de direitos, né, faz com que as pessoas se sintam competindo entre elas pelo acesso a eles. Então, às vezes, um cidadão que não necessariamente tem um pensamento pleno de transfobia, ao ser deparado com essa situação dos jovens trans do norte e noroeste do estado, falariam, mas o Estado não garante várias coisas, isso aí é o de menos, isso é supérfluo, isso é menor. A pessoa que talvez pudesse ter um respeito a uma pessoa trans, ela tende, né, num estado de desigualdade, num estado de escassez de direitos, ser mais propensa a vulnerabilizar o direito daquilo que ele considera menor ou menos humano. Então, é muito desafiador pensar nas necessidades específicas dessa população, bem como as necessidades de todo cidadão. Então, o acesso à empregabilidade e à renda é muito precarizado, a condição de formação e capacitação muitas vezes é dificultada pelos preconceitos, especialmente às pessoas trans. Então, é, de fato, muito difícil trazer essa temática mais necessária. A gente segue conduzindo também proposições na casa que tentam trazer melhores condições e garantia de dignidade para todas, né, pessoas LGBTQIA+. À frente da Comissão de Direitos Humanos, a gente vem tentando justamente fazer o entrelace de diversas lutas que existem no nosso Estado e que ao longo da história já tiveram solidariedades entre elas, mas muitas vezes são esgaçadas, né? Eu acho que a luta pelo direito à terra e o território é uma luta que une diversos perfis de trabalhadores, né? Ou assim o deveria, né? Porque, inclusive, essa, num país como o nosso, é a luta mais antiga. É aquilo que constitui, né? Que nos coloca aqui sob o berço esplêndido dessa nação. É pensar que essa pauta, né, ela deveria trazer uma rede de integração. E num estado como o nosso, que a população vive majoritariamente na região metropolitana, há uma visão muito urbana, né? Uma ideia de que o Rio de Janeiro é um estado de cidades. Ele, por exemplo, é totalmente apartado do seu interior, a ideia de que é só um pedacinho, é o final do estado, né? Culturalmente tem-se essa sensação que depois da região metropolitana é só o entorno do estado. E aí quando a gente pensa em regiões como a nossa Zona Oeste, tem ali uma incidência de comunidades de pescadores, comunidades originárias, muito atingidas inclusive pela industrialização dos processos, a empresa TKCSA, o quanto que a chuva de prata e diversas violações ali do meio ambiente foram produzidas por essa empresa, e inclusive removendo, tentando até hoje, uma grande luta de remoção de comunidades tradicionais da região. Quando vamos para regiões mais rurais do estado, há essa remanescência. A cidade de Niterói também. Acho que é preciso ter um entendimento também da humanidade dessas pessoas e ela... especialmente os povos originários, mas também as comunidades tradicionais que reivindicam uma cultura mais tradicional africana, elas trazem consigo uma ideia de cidadão brasileiro
que não é a majoritária aqui, né? E o Brasil, ele vivencia o reflexo do que foi a sua colonização. Como nos fala a Coalizão Negra por Direitos, sem povo negro não há democracia, né? A luta de 21 anos de chumbo no Brasil produziu para nós uma Constituição cidadã, que nunca conseguiu ser aplicada, né, na sua integralidade, justamente por não ser conferido e reconhecido, né, os direitos humanos da maioria da população. Você tem um Brasil que foi, pela maior parte do tempo, uma colônia que desenvolveu a base das suas estruturas de Estado a partir daí. Por exemplo, o primeiro Tribunal de Justiça do país são os tribunais para julgar negros, rebeldes, fujões e insurretos, né, contra seus senhores de engenho e capatazes. Então, você tem uma estrutura de Estado vindo a partir disso. Né? A polícia militar é herdeira da Guarda Real Imperial. Várias instituições no Brasil só são fundadas a partir da vinda da família real. Então, é um Estado que a sua base é uma base já de escravização, de trabalho extremamente precarizante, sabe? O Brasil nunca não viu uma criança negra não trabalhando. Por isso que é dado com uma naturalidade uma criança negra vendendo bala no sinal. Porque é normal, nesse país é normal. Foi normal a maior parte do tempo. E quando se abole, né, a escravidão finalmente, primeiro produzindo uma população em situação de rua, né, se você pensar a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, elas não são leis de ganhos para a população negra, porque significa jogar os mais velhos e os mais novos ao léu. Então, até o início da população em situação de rua vem desses processos, né, vem daí. Então, é essa base de Estado que a gente tem hoje, assim, ela não mudou. O que aconteceu no 14 de maio de 1888 não foram políticas públicas de reparação histórica. Foi uma normalidade, uma tentativa de manutenção do poder naqueles que sempre tiveram, que, exemplificar, por exemplo, ocupar terras era um empreendimento da colonização. A colonização ela não foi só algo desumanizante para negros e indígenas. Ela era um empreendimento econômico e social. E durante esse período foi colocado, né, pessoas pretas na condição do trabalho escravo. E quando esses corpos são livres, não é garantido o direito ao trabalho livre para eles. Né? Então, essa a função do Estado. E num dia como esse de hoje, é natural que as forças do Estado, o Poder Executivo, as forças de segurança considerem exitosa uma operação policial que até o momento, os dados podem subir ainda, não está fechado, produziu 22 mortos. Precisa a nossa comissão provocar, junto a diversas entidades dos movimentos sociais, o Ministério Público e o Ministério Público Federal, para que eles façam o seu trabalho de controle externo da atividade policial. Então, é um Estado que não produziu reparação histórica e segue produzindo políticas de desigualdades raciais. A injustiça racial no Brasil é muito grande. Vide o reconhecimento fotográfico, que é outro tema que a nossa comissão atende, e junto à Defensoria foram pelo menos 70 homens atendidos que foram presos ou respondem a processos, tendo a única fonte, né, de comprovação do cometimento de crime, um reconhecimento por foto feito da vítima. E aí, enfim, dá para entrar nesse tema, mas é alongado, né, mas pensar que essas pessoas elas têm álibis, elas têm comprovação do não cometimento do crime, seguem respondendo a esses processos e muitas vezes conseguem estar soltos, mas não garantem a sua inocência. Aliás, o arquivamento do processo é um Estado punitivo, é um Estado cerceador de direitos e o faz a partir das condições de classe, mas tem como orientação as condições de raça. Então, há territórios, é muito nítido, por classe, quais são os territórios que podem ou não podem ser violados. Isso é medido a partir do poder econômico daqueles que ali moram. Mas esses territórios violados são majoritariamente negros e, em segundo lugar, são também de descendentes e imigrantes nordestinos que também trazem consigo diversas etnias originárias, né, etnias indígenas.